Bem, gente, vamos voltar aqui ao estudo do tubo digestório, mostrando uma coisa que a apostila não está destacando, mas que eu não gostaria de deixar passar em branco, não. Aqui vocês estão vendo uma bactéria que tem esse nome aí, ó, Helicobacter pylori ou pylori. Então, por que que é importante mostrar essa bactéria para vocês? É o seguinte, ela foi descoberta em 1980 e gerou uma surpresa muito grande no mundo científico. E por quê? Porque ela sobrevive no estômago. Vocês lembram que eu falei que o estômago tem uma ação germicida, já que o pH dele é igual a 2? Então, essa bactéria, por incrível que pareça, ela consegue sobreviver ali naquele meio tão inadequado para uma bactéria, né? E ela realmente, descoberta em 1980, gerou essa surpresa no mundo científico. Tanto é que quando uma pessoa faz uma endoscopia, é preciso saber se a pessoa tem uma hiperacidez por alguma razão, né? Se a úlcera é assim ou assado, ou é causada pela bactéria. Porque se for causada pela bactéria, o tratamento será um. Se não envolver a bactéria, o tratamento será outro. Aqui a gente está vendo, eu vou aproximar aqui, ó, a úlcera, tudo que é péptico, né? É relacionado com o estômago. E aqui a gente está vendo a bactéria e ao mesmo tempo uma ferida. Porque úlcera, a palavra úlcera, vou aproximar aqui, ó, significa ferida. É porque fica parecendo que úlcera é sinônimo de alguma coisa que acontece no estômago. Mas não, úlcera é uma ferida, simplesmente uma ferida. E aqui nós temos uma ferida provocada por essa bactéria, a Helicobacter pylori. Aqui também, vou mostrar a vocês, ó, uma úlcera bem feia, né? Dolorosa e tudo mais. Olha aí, ó, a palavra úlcera. Muito bem. Isso não faz parte, como eu disse a vocês, da apostila, mas eu gostaria de mostrar a vocês, até porque na hora da minha prova eu não gosto de falar simplesmente só o que o estômago faz, o que o intestino faz, mas também relacionar com as doenças, etc. e tal. Bem, vou aproximar aqui. O estômago, aí está o estômago, e aqui o duodeno, a primeira porção do intestino. Por que mostrar o estômago? Afastei um pouquinho para que vocês tenham uma visão geral. O estômago e o intestino fino. É que o alimento, depois que foi digerido no estômago, ele agora vai passar para o intestino. E para passar pelo intestino, ele vai ter que atravessar uma válvula. Aqui está. Vou aproximar a válvula pilório. Como vocês estão vendo aqui, ó, válvula pilório. A válvula pilório, portanto, separa o estômago do intestino. Vocês lembram qual é o pH do estômago? Então, o pH do estômago é igual a 2, enquanto que o pH do intestino é igual a 8. Então, o que hipoteticamente poderia acontecer na hora que o alimento passasse do estômago aqui para o intestino? Então, o alimento que vem do estômago vem muito ácido, então isso poderia queimar a parede do intestino. Mas acontece que essa válvula, ela permite a passagem do alimento para o intestino gradativamente. Passa uma certa porção, ela se fecha. Aí passa uma outra porção, ela se fecha. Mas mesmo assim, passando pequenas porções, poderia acontecer
uma queimação, né, devido à acidez do estômago. Mas acontece que o intestino vai pedir socorro, e quem vai socorrê-lo vai ser o pâncreas, que vai julgar aqui dentro o suco pancreático, e o fígado, que vai julgar também dentro do intestino a bile. A ação da bile e do suco pancreático vão alcalinizar o alimento que veio do estômago. Com isso, o alimento proveniente do estômago não vai gerar queimação na parede do intestino fino. Bem, o intestino delgado, mesma coisa que intestino fino, né? Quais são as características que ele apresenta, né? Aqui nós estamos vendo como é o intestino, né? Ele tem, deixa eu aproximar aqui, vilosidades, aqui estão, ó, vilosidades. Essas vilosidades são projeções que aumentam a superfície de absorção. Embaixo dessas vilosidades vamos encontrar vasos sanguíneos. Aqui a gente tem outra vez um close no intestino, mostrando que ele, além de ser musculoso, como vocês podem ver, tá vendo? Ele é musculoso e também tem vasos sanguíneos, já que ele tem a função de absorver os nutrientes. Então, o intestino tem vilosidades para promover a absorção, vasos sanguíneos que levarão os nutrientes absorvidos, e tem essa musculatura desenvolvida, porque ele realiza aqueles movimentos chamados peristálticos. Bem, vamos entender agora como é que é o controle dessa acidez que passa do estômago para o intestino. Vamos aqui então. Vocês estão vendo, olha, a vesícula biliar, vamos chegar nela, que armazena a bile que é produzida pelo fígado. Nós temos aqui embaixo o pâncreas. Agora, observem que o pâncreas e o fígado desembocam exatamente no intestino. E aí, o que vai acontecer? Hormônios hormônios que são produzidos pelo intestino, é que vão provocar o pâncreas e o fígado. Por exemplo, o hormônio secretina, que aparece aqui, vamos aproximar, ó, hormônio secretina. O hormônio secretina é produzido pelo intestino e vai estimular o pâncreas. Observe a seta, vou repetir, ó, secretina, produzido pelo intestino e provocando o pâncreas. Com isso, o pâncreas vai julgar dentro do intestino o suco pancreático e ele vai promover a alcalinização do alimento ácido que veio do estômago. E aqui também nós temos outro hormônio, a colecistoquinina. Também é um hormônio produzido pelo intestino e vai estimular a vesícula. Olha a seta, olha, o hormônio colecistoquinina ou colecistocinina, que vai estimular a vesícula, como vocês estão vendo aqui. Com isso, a vesícula se contrai, aí a bile é julgada no intestino. Então, o lançamento do suco pancreático pelo pâncreas e o lançamento da bile pela vesícula depende de hormônios que são produzidos pelo intestino. O hormônio secretina, que estimula o pâncreas, e o hormônio colecistocinina ou colecistoquinina, que estimula a vesícula biliar. Vocês sabem que algumas pessoas retiram
a vesícula, né? Mas aí o hormônio vai atuar no fígado, porque quem produz a bile, na realidade, é o fígado. A vesícula apenas armazena. Olha só, aqui está o resumo exatamente do que nós acabamos de falar. A bile que vem do fígado e os íons bicarbonato que vem lá do pâncreas vão atuar sobre o quimo. Quem é o quimo? O quimo é o alimento que estava presente no estômago. E aí o que vai acontecer com o quimo? Quimo que é extremamente ácido, né? O quimo vai sofrer uma alcalinização. Por que que é importante? Bem, primeiro é o seguinte, se o quimo é ácido, ele poderia gerar uma queimação ali, até ferir a parede do intestino. E segundo, as enzimas que agem no intestino só conseguem agir num ambiente alcalino. Então, isso mostra a importância que tem a bile produzida pelo fígado e os íons bicarbonato produzidos ali pelo pâncreas, que vem juntamente com o suco pancreático. Aqui, vamos lá. O que é quimo e o que é quilo? O quimo, como eu já falei na figura anterior, é o alimento, aquele bolo alimentar ácido que está presente no estômago. E o quilo é o do intestino. Como é que o quimo se converte em quilo? Primeiro, a bile e o bicarbonato de sódio vão alcalinizar. Aí, depois disso, as enzimas promovem a digestão. Aí acontece o quilo que vai ser formado por moléculas pequenas, né? Porque muitas enzimas vão agir no intestino, né? Enzimas produzidas pelo próprio intestino e enzimas produzidas também pelo pâncreas e que são lançadas no intestino pelo suco pancreático. Aí depois essas moléculas pequenas vão ser absorvidas, porque como vocês viram, o intestino fino, ele tem vilosidades, né? E ele é muito vascularizado, ou seja, cheio de vasos sanguíneos, exatamente para pegar os nutrientes e conduzir para todos os órgãos, tecidos do corpo. Bem, vamos ver aqui um detalhe de uma vilosidade intestinal. Ver se essa figura tá boa. Aqui, essa é a melhor. Essa figura aqui é melhor. Muito bem. Uma vilosidade. Observem que uma vilosidade é feita de uma única camada de células. Olha só, eu estou aqui mostrando a vilosidade na sua totalidade. Ela tem um vaso linfático que vai absorver aquilo que foi derivado da digestão de gorduras. Mas ela tem também vaso venoso, ou seja, um capilar venoso, capilar porque é tão fininho como se fosse um fio de cabelo, mas tem também um capilar arterial. Então, embaixo de uma vilosidade, nós vamos encontrar um capilar arterial, vamos encontrar um capilar venoso e vamos encontrar também um capilar linfático. E observem que a vilosidade é formada por uma única camada de células. E cada célula da vilosidade é formada por microvilosidades. Conclusão, tudo aqui contribui para que a absorção aconteça de modo eficiente. Bem, vamos falar da ação da bile. O que a bile provoca exatamente?
Olha só, a ação da bile que é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, ela provoca a emulsão dos lipídios, né? Mas o que seria a emulsão dos lipídios? Aqui, à nossa esquerda, esse monte de bolinha aqui, seriam moléculas bem juntinhas, moléculas de gordura. Muito bem, o que a bile faz, né, no lugar de moléculas, deixa eu me expressar melhor, né, gotículas de gordura. Então aqui nós temos à esquerda esse conjunto de bolinhas que são gotículas de gordura. O que a bile vai fazer? Ela vai separar essas gotículas. Aí, separando essas gotículas, a enzima chamada lipase, que está aqui, ó, o nome já diz, né? Lipase é uma enzima que atua digerindo os lipídios. Agora, se não fosse a bile, essas gotículas não seriam separadas. E se elas não forem separadas, elas não podem ser digeridas. Portanto, a ação da bile não é uma ação enzimática, não, é uma ação física. Tá? A bile não contém enzimas, ok? Apenas separa as gotículas de gordura. Bem, vamos falar do suco pancreático, né? O suco pancreático é um suco bem completo, né? Olha só o que ele tem. Ele tem água, tem bicarbonato, tem amilases, tem proteases, tem lipases e tem nucleases. Nucleases para digerir o DNA, lipase para digerir lipídio, protease para digerir proteína, amilases para digerir amido, bicarbonato que contribui com a alcalinização do quimo e água. Portanto, o suco pancreático é um suco super importante. Aqui uma coisa que nós mostramos no início, a ação da amilase, digestão do amido. O amido que é um polissacarídeo, né? Por que está assim? Ação da amilase S/P. É porque nós temos uma amilase salivar e uma amilase pancreática. Muito bem. E agora nós temos aqui a ação da maltase. E por que tem esse E entre parênteses de entérico? Entérico que é a mesma coisa que intestino. Aí quando a maltase atua sobre a maltose, o que acontece? As moléculas de glicose são liberadas. E aí o que vai acontecer com as moléculas de glicose? Elas vão ser absorvidas e vão cair na circulação. Bem, o que vai acontecer com as proteínas? É um processo bem mais complexo, né? Aqui vocês têm uma proteína, e aí temos a pepsina, produzida pelo estômago, que inicia a digestão das proteínas. Temos a tripsina já no intestino, a quimiotripsina, dipeptidase, eripsina, aminopeptidase, para produzir o quê? Aminoácidos. Aí os aminoácidos que derivam da digestão das proteínas serão absorvidos e vão entrar na circulação sanguínea. Isso aqui é de um livrinho, gente, do MEC. E tem uma, vamos dizer assim, uma demonstração muito legal de como trabalham as nossas enzimas. Olha só, as proteínas são desmontadas na digestão e depois armadas de novo à nossa maneira. Esse bloco aqui que vocês estão vendo, como se fosse um armário, né? Seria uma molécula de proteína. E esses bonequinhos aqui seriam as enzimas. Agora, olha só, como passar um móvel grande por uma porta pequena?
Qual é a intenção disso, né? É mostrar que no intestino só as moléculas pequenas conseguem atravessar. Tanto é que tem aqui uma interrogação na cabeça da enzima. Então, só tem um jeito, que é exatamente começar a desmontar o armário. É exatamente a ação enzimática, né? Aquilo que nós chamamos de hidrólise. Aí sim, olha, ó, na digestão, as proteínas são desmontadas do mesmo modo que móveis grandes. E aí cada parte do móvel grande consegue passar. Mesma coisa, a molécula grande não consegue entrar no sangue, mas a molécula pequena, derivada da molécula grande, consegue passar sim. Muito bem. Agora nós já temos aqui, dentro de uma célula, pode-se montar um móvel diferente com os mesmos blocos, né? Como aconteceu. Se a gente comparar o móvel como era antes e como ele está agora, está escrito aqui em cima, olha, proteína humana. Ó, no nosso corpo, os pedaços das proteínas que resultam da digestão são também arrumadas de maneira diferente. Isso pelo seguinte, você pode comer uma carne bovina e ela é formada de aminoácidos, só que eles estão ordenados de acordo com o material genético do boi. Aí você come a proteína bovina, você desmonta e monta outra vez. Só que agora você monta obedecendo a uma ordem humana. Agora aquilo que era uma proteína bovina virou uma proteína humana. Bem, aqui nós temos a junção entre o intestino fino, vou aproximar aqui, ó, a última porção do intestino fino chama-se íleo, e a primeira porção do intestino grosso chama-se seco. Agora vou fazer assim para que vocês possam ver. E observem aqui o apêndice, né, ligado exatamente ao seco. Então está escrito junção íleo e seco. Íleo, última porção do intestino fino, e seco, a primeira porção do intestino grosso. Depois que a digestão termina no intestino, que é um processo demorado, e também a absorção dos nutrientes, agora tudo aquilo que sobrou vai ser lançado dentro do intestino grosso, onde vamos encontrar muitas bactérias, algumas muito importantes, porque produzem vitaminas, etc. e tal, né? Que formam a tal da flora intestinal e vão contribuir, inclusive, com a formação das fezes. Tem uma válvula aqui, ó, a válvula ileocecal. Vou aproximar para que vocês possam ver aqui, ó. VIC, válvula ileocecal. É a última válvula que nós temos aqui no tubo digestório, né? A gente tem lá a cárdia, separando o esôfago do estômago, a piloro, separando o estômago do intestino, e a válvula ileocecal, separando o intestino fino do intestino grosso.